Seja preciso no que diz. Essa simples frase permite profundas divagações, seja de ordem filosófica, poética, seja também de ordem prática, inclusive para as coisas pessoais do nosso dia a dia. Essa frase, inclusive, encartada como uma das regras para a nossa vida, num best-seller do autor canadense Jordan Peterson, salva relacionamentos, salva empregos e, a depender da situação, pode salvar até vidas. Para além do sentido metafórico e profundo do que está contido nessa ideia, eu quero me ater um pouquinho aqui ao seu sentido mais literal. Ser preciso no que se diz ganha ainda mais relevo quando se trabalha com a palavra, com o manejo correto da língua portuguesa. Quando esta é instrumento de trabalho e, por meio dela, impacta a realidade de outras pessoas. E é exatamente por tal regra ser de extremo valor ao operador da palavra que ela traz um custo caríssimo se não observada. Afinal, expressar-se incorretamente, seja por não dominar o significado das palavras usadas ou por não dominar as regras do padrão da norma culta da língua portuguesa, pode custar muito caro a você, inclusive o seu próprio emprego, por revelar a falta de domínio da ferramenta de trabalho mais básica do seu dia a dia. Pode também custar caro àquele com quem você trabalha, cujo nome também estará presente nesses documentos, arranhando a sua imagem profissional ou lhe causando inúmeros retrabalhos, em tese desnecessários, que tornam mais morosa e desgastante a atividade. E por fim, também pode custar muito caro ao destinatário da sua mensagem, até porque dizer e escrever algo diferente do que se pretendia pode mudar o rumo da decisão que se queria dar. E isso às vezes pode ser irreversível. O Brasil, com seus índices educacionais decadentes em acelerado declínio, tem um sério problema com essa regra. Ano após ano, batemos recordes conquistando os piores lugares nas provas internacionais de avaliação educacional. O analfabetismo funcional, ligado àquelas pessoas que não são capazes de compreender corretamente o texto, apesar de saberem lê-lo, também é crescente. O uso de ferramentas digitais, como editores de texto, o famoso Word, agravou ainda mais esse problema. Agravou porque as pessoas que praticamente não escrevem mais nada de próprio punho e apenas teclam e digitam, confiam que os editores de texto corrijam os seus erros, o que acontece, em verdade, com muita pouca frequência. Como a linguagem está envolvida com um contexto acerca do que está sendo dito, e não poucas vezes nos valemos de figuras de linguagem como metáfora, metonímia, hipérboles, o editor de texto não consegue perceber nada disso e aplica automaticamente suas regras como se elas valessem independente de qualquer outra coisa, trazendo erros ao seu texto ou mantendo-os. Para piorar, agora temos que lidar com a tal inteligência artificial. E tem muita gente mesmo que acredita que ela será capaz de resolver esse problema, não sendo mais necessário dominar esse tipo de conhecimento básico, o domínio da própria língua. Novamente, confiando que tal inteligência corrigirá tudo e deixará o texto perfeito. Fato é que a inteligência artificial não é capaz ainda de fazer isso a contento. Muito embora ela possa ter o conhecimento ordinário e teórico das regras, na prática ela rebusca o seu erro, não o corrigindo na totalidade das vezes. Contudo, como o usuário não domina o padrão da norma culta, ele acredita que está tudo certo, mas perante quem domina, o erro pode até ter ficado ainda pior. Você que faz isso pode estar passando vergonha e não sabe. Voltando para o que eu estava falando, para a realidade que eu comentava, fato é que, muito embora todo esse contexto e panorama educacional, para quem trabalha com a língua portuguesa como sua ferramenta básica de trabalho, como é o caso dos profissionais do direito, isso não pode ser admitido. Não dominar a língua portuguesa, no nosso caso, é como um pedreiro que não sabe sequer fazer cimento, ou como um dentista que não sabe manusear uma escova de dente corretamente, ou como um jogador de futebol que não consegue dominar a bola. Eu não estou falando nem de técnicas avançadas
ou mesmo de dribles mirabolantes. Eu estou falando do básico, daquilo que é pressuposto ao exercício da atividade. Pressuposto. Aqui no direito, mais especificamente falando da realidade interna do Poder Judiciário, ultimamente temos nos deparado com uma situação bastante preocupante. Analisando os processos seletivos para a contratação de assessores ou estagiários, no primeiro e segundo graus, mais de 80% dos candidatos são sumariamente reprovados pelo baixo domínio da língua portuguesa. E essa mesma estatística acontece em outros lugares e nos concursos para a magistratura, por exemplo. Não é diferente. Nas provas dissertativas ou práticas, elaboração de sentenças, muitos são os que reprovam por escreverem muito mal. Aqui no nosso tribunal, o principal motivo de desligamento de assessores e estagiários tem sido problemas com um retrabalho crescente causado, no fundo, pelo baixo domínio de regras básicas da língua portuguesa. Muitas vezes, a assessoria até domina a técnica jurídica, o entendimento majoritário dos tribunais superiores e a linha de ação do magistrado com quem trabalha, mas se complica na hora de colocar isso no papel. Além disso, escancarar um problema profissional sério do assessor, estagiário, que no mais das vezes ainda pretende conquistar sua vaga na magistratura ou em outra carreira pública, e isso será fatal para ele numa segunda fase, isso causa um profundo e crescente desconforto em quem precisa ter que ficar corrigindo esse tipo de erro, ao invés de seguir adiante e decidir mais processos. Seja porque a fila é imensa, seja porque é isso mesmo que o CNJ cobra firmemente do judiciário todos os dias. Ficar parado, corrigindo erros crassos da língua portuguesa, vindos das mãos de quem deveria dominar e ser exemplo de uma boa escrita, tem prejudicado muito a continuidade no trabalho daquele que comete, dia após dia, esse tipo de erro. O magistrado, sim, é o responsável pela decisão. Cabe a ele verificar e corrigir tudo antes de assinar. No entanto, uma coisa é ele corrigir algo na minuta ligado ao entendimento jurídico da questão posta à sua análise. Outra coisa é ter que ficar corrigindo erros básicos de português que nem deveriam estar ali. Isso na nossa área, e aqui eu também incluo a nobre advocacia, não tem cabimento. Como eu disse agora há pouco, estamos falando de algo que é pressuposto para a função, e não um diferencial. Não deixa de ser verdade também que justamente pelo fato da situação estar muito ruim, dominar a língua portuguesa na atualidade tem sido um grande diferencial na prática, facilitando muito a contratação e até a permanência no cargo. Às vezes, o sujeito nem domina tanto o direito assim, mas conhece a língua portuguesa a fundo e como poucos. Isso, embora estejamos falando de uma minoria da minoria, tem sido um ponto de grande destaque. Não deveria ser assim, mas a realidade é o que é. Vários são os colegas juízes e promotores que me disseram que, na atualidade, buscam alguém que saiba escrever corretamente, sendo o conhecimento jurídico em si algo secundário. Isso é sintomático da crise de qualidade que vive o nosso direito. Aqui vale abrir um parêntese. Quando eu falo em problemas ligados à língua portuguesa, você deve estar pensando em problemas como a colocação de crase, concordância verbal, nominal, pronomes relativos e etc. Sim, você está certo, mas não é apenas isso. Muitas vezes o sujeito, no afã de escrever e escrever, acaba por não dizer nada. E aqui, sem a pontuação ordenada no texto, a coisa se perde e já vira aquela bagunça. Escreve tanto, cita tanta coisa, deixa seu texto tão prolixo que fica até difícil de compreender alguma coisa, além de deixar a leitura extremamente cansativa e, vez ou outra, confusa. Ser preciso no que se diz também está ligado a isso. A verborragia, o excesso, o desnecessário são nefastos para a sua comunicação. Palavras e palavras que dizem pouco, mas que mostram muito sobre você, sobre o seu domínio deficitário da língua portuguesa. Isso acontece com muita frequência, tanto em petições que diariamente analisamos, como também em minutas que chegam para a análise do magistrado e também do Ministério Público, conforme muitos promotores já me reportaram. A realidade deles é a mesma.
Qual é a sua avaliação sincera acerca do domínio que você tem da língua portuguesa? Você já apresentou seus textos para mais pessoas lerem e avaliarem? O que você acha que seu chefe tem a dizer sobre a sua escrita? Você se sente absolutamente tranquilo para enfrentar uma avaliação escrita? Por saber da importância desse assunto e por querer mudar esse panorama, a Escola da Magistratura do Paraná resolveu tomar a frente e fazer um curso voltado para os seus assessores jurídicos. E aqui já adianto que esse curso também se destina a magistrados, membros do Ministério Público, advogados e a todos aqueles que sabem ter algumas dúvidas e dificuldades, que têm a consciência de que trabalham com a palavra e que o domínio das regras não está 100%. Nesse curso, a EMAP procura trazer importantes insights, reforçando as principais regras na aplicação da norma culta, os principais erros cometidos no dia a dia pela assessoria em geral, para mudarmos essa situação e melhorar o dia a dia de todos no respectivo gabinete. À vista da atual situação, eu diria que esse curso é indispensável e você que está assistindo não deve deixar passar essa oportunidade de aprender mais, dominar as regras, garantir mais autoridade, presença e a sua própria permanência no gabinete em que trabalha. Para essa missão, a EMAP trouxe o professor Sidney Martins, professor da Escola da Magistratura, da Emerge, professor dos principais cursos preparatórios para concurso do Brasil, para trabalhar de forma bastante dinâmica e didática pontos relevantes da língua portuguesa, na teoria e na prática, para melhorar a sua atuação profissional. Serão aproximadamente 10 horas de curso, uma plataforma que ainda vai lhe dar um ano para acessar, estudar e revisar tudo com calma, e ainda uma gama de 500 exercícios para treinar e aprender de uma vez por todas a dominar a sua principal ferramenta de trabalho, que, como eu disse, vai te ajudar e muito também se a sua ideia é prestar concursos públicos no geral. Eu estou falando aqui de aulas sobre concordância verbal e nominal, acento grave, a crase, o emprego da vírgula, e aqui é impressionante como as pessoas erram e muito no geral, colocação pronominal, aquela próclise, mesóclise, ênclise, conjunções, ortografia, aqui especificamente usando termos bastante comuns no meio jurídico, mas que temos visto muita gente escrevendo-os incorretamente, regência, dicas de compreensão e interpretação de texto. Deixa eu dar um pequeno exemplo para você que está me assistindo avaliar o seu próprio conhecimento. Põe na tela. Dá uma olhadinha nessas frases que estão aí aparecendo para você. Vou dar uns segundinhos para você dar uma olhada. Quantas delas estão erradas para você? Se você respondeu que pelo menos uma delas está incorreta, temos um probleminha aqui, porque todas estão corretas. Você pode estar passando vergonha e não sabe. Vamos de novo. Quando eu falo a palavra jovial, essa palavra remete ao quê? É aquele que é influenciado por Júpiter, numa ideia de uma pessoa viva, alegre, para cima. Se você respondeu jovem, você também errou. Outro exemplo. O réu sequer apresentou contestação. Se você pensou que ele não apresentou sua contestação, a princípio, você errou. Sequer significa originalmente ao menos. Se eu tivesse dito o réu nem sequer apresentou resposta, aí sim estamos dizendo com toda certeza que ele nem se deu o trabalho de responder à inicial. No entanto, aqui, tamanha é a confusão que hoje, numa ideia de modernização da língua, tem se admitido sequer com a ideia de nem sequer. Carlos Drummond de Andrade já escrevia um pouco assim, destoando da norma padrão à época, e vamos combinar que não estamos falando de qualquer um. Outro exemplo. As provas do processo
foram de encontro à versão do réu. Elas foram favoráveis ou contra a versão do réu? Contra, no sentido oposto, né? Se fosse no mesmo sentido, o correto seria usar ao encontro da versão do réu. Mais uma. Terminada a audiência, a decisão era iminente ou eminente. E aí? Mais uma. Não assiste razão ao autor. Eis que há outros fatos que foram comprovados por testemunhas. Não existe eis que com ideia de porquê, ok? Eis que significa subitamente. Eu estava estudando o caso, eis que a lâmpada estourou na sala. Aí sim. Uma última. Fazem 10 anos que o crime ocorreu e, portanto, há que se reconhecer a prescrição. Faz e não fazem, pessoal. O verbo fazer no aspecto temporal é invariável. Enfim, você vai aprender muito mais sobre tudo isso e várias outras coisas importantes e com muito mais profundidade. Curso que a IRMAP preparou especialmente para você. Então, e sem mais delongas, nesse novo curso você vai ter 10 horas de intensa revisão e dicas específicas com o professor Sidney Martins, 2 encontros ao vivo para tirar dúvidas, acesso por 1 ano à plataforma, certificado individual de capacitação e conclusão, assinado pela própria diretoria da Escola da Magistratura do Paraná, e se não bastasse, 500 exercícios de fixação e aprendizado, para você nunca mais cair em pegadinhas como as que eu mencionei acima e que vira e mexe acontecem no dia a dia profissional. Tudo isso, pessoal, por apenas R$ 590. 10 parcelas de 59 mensais. É muito mais barato do que uma pizza, por exemplo. Isso tudo vai te ajudar, não só no seu dia a dia do gabinete, melhorar suas minutas, melhorar a impressão que o seu trabalho causa nas pessoas à sua volta, mas principalmente melhorar o seu domínio da língua portuguesa para a sua vida daqui para frente. Você só tem a ganhar. Só que essa oferta, pessoal, será apenas para as primeiras 24 horas. Amanhã, às 23 horas e 59 minutos, os valores já não serão os mesmos. Por fim, pessoal, e aqui já me encaminho para o nosso encerramento, quero dizer que o aperfeiçoamento pessoal e profissional é o caminho para alcançarmos a nossa melhor versão. É o caminho para dias melhores. Quando sabemos que executamos nosso trabalho com mais qualidade e somos reconhecidos e respeitados por isso, nossa autoestima aumenta significativamente, dando ânimo e forças para buscarmos o próximo degrau da escada. Novos desafios que, se encarados de frente, só nos fazem crescer. Executar um bom trabalho no gabinete vai muito além de dominar melhor a língua portuguesa, mas sem sombra de dúvida passa por isso. Portanto, agarre essa oportunidade e vire a chave. A escolha agora é toda sua. E aí? Reflita com seriedade e seja preciso no que você diz para você mesmo. Um grande abraço e vejo vocês no nosso curso aqui da Escola da Magistratura. Uma boa noite a todos. Até mais.